Olá, buscadora da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos a essa comunidade da origem, onde nós trocamos figurinha, trocamos informações para que possamos engrandecer o atendimento de cada um, podemos trocar aqui conteúdo para auxiliar uns aos outros a progredirem profissionalmente. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo, sou o idealizador do curso Origens, mentor de terapeutas. Tenho sempre por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde, terapeutas, a terem resultados mais eficientes nos seus atendimentos, trazendo um resultado entre 1 a 3 sessões, encontrando a origem emocional dos sintomas e assim auxiliando o paciente a sair daquele seu sintoma, tendo uma vida mais leve, mais harmônica e mais feliz, né? Esse é o objetivo de todo terapeuta. Então, quando nós conseguimos compreender esse contexto da origem emocional dos sintomas, temos a possibilidade de chegar a esse resultado, ter uma possibilidade de poder auxiliar esse nosso paciente a entrar num processo de mudança de mentalidade e, por consequência, de um equilíbrio emocional. Hoje, especificamente hoje, vamos falar então do contexto de que podemos atender todo mundo com a origem emocional dos sintomas. Temos sempre esse objetivo, né, de auxiliar os nossos pacientes, auxiliar todo mundo que vem nos procurar para entender esse contexto com relação à origem emocional dos sintomas. E a origem emocional dos sintomas é para todo mundo? O que vocês acham? A gente pode realmente atender todo mundo com a origem emocional dos sintomas? O que vocês mandam aí? Amaro, Ellen, a Fer, Denise, Fran, olá, Luciano, Angélica, Helena. Será que a gente pode realmente atender todo mundo com a origem emocional dos sintomas? Será que devemos atender todo mundo com a origem emocional dos sintomas? O que vocês me dizem, né? Esse é um grande obstáculo que a gente encontra no nosso dia a dia como terapeutas, a partir do momento que nós conseguimos compreender um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas. Todos nós queremos estar em busca desse entendimento, em busca de conhecimento sobre qual é a causa, qual é a raiz do problema dos nossos pacientes. E esse obstáculo, por muitas vezes, faz com que a gente gaste muita energia. Não sei se vocês já gastaram muita energia tentando encontrar a origem emocional dos sintomas de pessoas próximas nossas, pessoas como familiares, pessoas como amigos. Então, quando a gente vai fazer um curso, não sei, por exemplo, eu quando fui descobrir e desvendar um pouquinho sobre esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, a gente fica muito alucinado, né? A gente quer analisar, quer entender, quer compreender os porquês estão por trás dos sintomas de quem está à nossa volta. Então a gente fica ali com toda aquela informaçãozinha, aqueles pontos de interrogação na nossa cabeça, querendo colocar tudo em prática, não é assim? Não sei se vocês, quando fizeram o curso, tentaram buscar um pouco mais de informações sobre a relação emoção, sintomas. Será que vocês queriam também? Eu aprendi, agora eu quero colocar em prática. Eu aprendi agora, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus amigos próximos. Então eu quero colocar em prática todo esse conhecimento que eu aprendi ali naquele momento do curso. E agora chegou a hora de testar em todo mundo. Mas realmente, será que todo mundo quer que a gente teste essas informações neles? Será que todo mundo está preparado para que nós falássemos com aquele assunto específico? Será que nossos amigos, eles estão na mesma vibe que a gente? Será que o esposo, a esposa está na mesma vibe? Será que os nossos familiares realmente estão na mesma linha de pensamento que a gente? Quando a gente vai para um curso, nós ouvimos detalhadamente o passo a passo de como se chegou àquela informação, de como se foi analisado aquele conhecimento
de como se foi produzido aquela metodologia de busca daquela origem daquele sintoma. Aquele conhecimento ele foi passado para nós ponto a ponto. Mas quando nós chegamos em casa, depois de voltar do curso, aquela pessoa que ficou em casa, ela não viu esse detalhe, tintim por tintim, desde quando foi construída a metodologia, quando foi desenvolvido aquele conhecimento e criado aquela forma de atendimento. E quando aquela pessoa não está no mesmo andamento, na mesma energia, no mesmo processo que a gente está, depois de passar por 4 dias, 5 dias, ou depois de ver vários vídeos ali como nós vimos, aquela pessoa não está na mesma energia que a gente muitas vezes. E ela não estando nesse mesmo processo, ela pode olhar meio de canto de olho, ela pode olhar meio desconfiado. Aqueles nossos pais, eles podem ficar meio um pé atrás. Será que valeu a pena ter investido esse dinheiro ali naquela informação? Porque muitas vezes a gente vai de oposição ao que muito se fala, às vezes até na medicina convencional, né? Nós trazemos algumas informações que não necessariamente condizem com o que outras metodologias acabam abordando. E faz com que quando nós chegamos ali em casa, às vezes a gente recebe um banho de água fria. Alguém aqui já levou um banho de água fria depois de ter ouvido falar, depois que eu estudei, depois que eu vi essa informação num vídeo, depois que eu estudei o curso, eu fiz algumas informações, eu olhei alguns artigos. Alguém aqui já levou banho de água fria? Eu já levei banho de água fria de parentes, de amigos, de várias pessoas que eu tinha aquele anseio de ajudar, aquele anseio de transformar a vida de todo mundo, querer que todo mundo evoluísse como eu estava evoluindo naquele conhecimento. Mas nem sempre o conhecimento ele é para todo mundo. Nem sempre esse entendimento da origem emocional dos sintomas ele transforma a todos. Porque, como eu falei anteriormente, se a gente está no processo com relação a estudar essas informações, nem sempre aquela outra pessoa viu o passo a passo. Nem sempre aquela outra pessoa passou por todo aquele entendimento de como surgiu aquilo. E às vezes quando a gente vai tentar abordar aquilo com as outras pessoas, às vezes aquela pessoa não está preparada a mexer com aquilo. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, de que às vezes eu já fica com aquela vontadezinha de análise, né? Então já começa a analisar o comportamento, aquele sintoma, que sintoma é esse? O que você está sentindo? Algo não está cheirando bem, né? O que aconteceu que você não pôde dissuadir? Alguma pessoa não engoliu algo aí, hein? Então eu começo a ter aquela interpretação sobre o sintoma daquele parente, o sintoma daquela pessoa próxima. Só que no momento que nós temos essa capacidade de analisar os sintomas daquela outra pessoa que está chegando ali, como nossos familiares, nossos amigos, pessoas próximas nossas, nem sempre elas querem ser analisadas. Nem sempre elas querem saber o que está por trás daquilo. Nem sempre elas querem expor os sentimentos delas. Nem sempre elas querem que você desvende o que elas estão escondendo. Porque se o sintoma está ali é porque algo não pôde ser dito, expressado, não pôde ser falado em algum determinado momento. Porque vocês sabem que a primeira lei biológica significa que o trauma é vivido de forma dramática, inesperado e vivido no isolamento, sem poder expressar. Mas se a gente chega muito invasivo nessa pessoa, essa pessoa ela acaba se sentindo invadida. E nós, como terapeutas, temos que tomar muito cuidado nesse processo. Como a Dani fala, meu filho disse que se sente nu. Então, aquela pessoa, aquele nosso parente, aqueles nossos próximos, eles se sentem nus. Eles se sentem invadidos. E é isso que um terapeuta não pode ser. Invadir o espaço do outro sem ser permitido. E essa invasão de território, invasão de espaço,
é um gerador de outros conflitos. Quem aqui já teve problema às vezes com amigos, que às vezes amigos se afastaram, ou pessoas próximas às vezes se afastaram, porque você olhava ali para a pessoa e já queria analisar, já queria ser invasivo em alguns momentos, e essa pessoa às vezes não queria se sentir invadida em algum momento. Eu já senti que pessoas começaram a se afastar de mim quando eu comecei a trabalhar com essa parte do entendimento da origem emocional do sintoma. Porque as pessoas, às vezes a gente vem com tanta gana que às vezes acaba com a intenção positiva, mas fazendo coisas que às vezes as outras pessoas não se sentem à vontade. Não sei se isso já passou contigo. Fala aí comigo, hein? Já passou contigo essa relação? Deixa eu colocar o tema da live aqui para o pessoal saber. A origem emocional é para todos? Você já passou por essa sensação? Será que é para todos realmente esse contexto de buscar a origem emocional desses sintomas do paciente? Será que todos estão realmente preparados a saber o que está escondido dentro deles? Será que eles estão passando ou passaram por informações totalmente às vezes diferentes do que a gente tem? A gente sabe que a informação que nós temos dentro do entendimento da origem emocional dos sintomas do paciente, às vezes é diferente do que eles querem entender. Nós viemos de uma cultura onde que apareceu um sintoma, aquele sintoma é ruim, para nós vamos eliminar aquele sintoma. Vamos tomar um remédio, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer um procedimento para eliminar aquele sintoma que está tanto ali nos atrapalhando. Então as pessoas já vêm com essa formação de que elas querem algo para eliminar, elas querem algo para resolver aquele sintoma. Entretanto, nós sabemos que às vezes para resolver aquele sintoma, nós precisamos entrar em contato com o que trouxe aquele sintoma. E nem sempre entrar em contato com aquilo que trouxe o sintoma é algo agradável. É algo que a gente se sente bem, porque dói às vezes mexer na ferida. Às vezes dói cutucar lá aonde veio aquele processo. A Dani fala que graças a Deus aprendi com você bem rapidinho que a gente não fica fazendo interpretações dos órgãos de qualquer maneira. A Lívia, não, nem todos estão preparados. Então os nossos pacientes, ou mesmo nossos familiares, ou mesmo aquela pessoa lá no ponto de ônibus que está espirrando e às vezes você quer ir lá ajudar ela, nem sempre ela está preparada para ouvir aquilo que você tem a dizer sobre o que está por trás daquele sintoma. Por isso que eu falo sempre que nós temos que, primeira coisa, é saber dizer não a nós mesmos. O que é isso, dizer não a nós mesmos? Quando nós estamos nesse processo inicial de querer ajudar a todo mundo, nós temos que saber a hora de parar. O que é a hora de parar? É que a hora que nós estamos ali, o nosso pai está espirrando, nossa mãe está com uma dor, tem um problema, intestino preso, ou nossa irmã está passando por alguma dificuldade relacionada à parte de útero, ovário, e nós queremos o bem deles. Mas o que é o principal? É saber dizer não a nós de invadir o espaço da outra pessoa e já querer avaliar aquela pessoa. Porque nós temos às vezes um contexto interno, e isso é um bloqueio às vezes nosso como terapeuta, de querer sempre resolver tudo e todos os problemas de todo mundo. Querer achar solução para tudo que acomete a todos. Só que nessa vibe, nessa intenção positiva de querer resolver todos os problemas de todo mundo, a gente esquece que às vezes as pessoas aprendem, às vezes com as suas próprias pernas. Às vezes elas precisam caminhar com as próprias pernas para entenderem qual é o motivo de elas estarem no sintoma que estão. Porque se a gente simplesmente resolve aquele processo para elas, elas não aprendem. E aí elas voltam a ter aquele sintoma, porque nós estamos trabalhando como se fossem pais dos nossos pais.
pais dos nossos irmãos e eles não estão aprendendo com as próprias pernas. A gente tem que saber dizer não para nós, de não invadir o espaço do outro antes que ele peça. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante desde o começo lá do trabalho com a origem emocional dos sintomas, que é, eles sabem, eu informo, eu trabalho com isso, quando eles pedem eu mostro que eu trabalho, ou se eu vou conhecer alguém, eu falo o que eu faço, e quando eu falo o que eu faço, eu expresso que eu trabalho entendendo que cada sintoma tem uma conotação emocional. Cada sintoma que os nossos pacientes trazem vem de um princípio de vivência que ele teve que por algum motivo não foi bem resolvido. Então os meus familiares sabem o que eu faço, meus amigos sabem o que eu faço. Uma coisa importante é sempre saber que a gente precisa também vender o nosso peixe. Então se eu vou conhecer uma pessoa, eu preciso falar para ela o que eu faço. Eu não vou ser invasivo de atender aquela pessoa. Eu não vou ser invasivo de fazer, esse teu sintoma é por causa disso. Hoje eu aprendo que cada momento que eu chego a uma pessoa, eu digo não a mim mesmo. Eu digo não que eu não devo ultrapassar o limite aonde eu devo ir. Ultrapassar o limite é o passar do meu território, ultrapassando o território daquela outra pessoa. Porque a partir do momento que eu ultrapasso o meu território, passo para o território da outra pessoa, eu estou sendo um agressor. De uma certa forma, eu estou agredindo aquela outra pessoa. Estou passando dos limites que a pessoa me permitiu ir. E quando eu faço isso, eu não faço bem àquela pessoa. Eu faço mal porque ela não está preparada a olhar para aquilo. E a partir do momento que todos à minha volta sabem o que eu faço, eles sabem que eu estou aqui. Se eles precisam de mim, eles me pedem. E eu espero aí eles me pedirem para daí eu olhar para eles. E isso foi um aprendizado muito bom que eu tive no curso do Psyche. Quando eu fui trabalhar com o Psyche, dentro da formação, existe uma possibilidade de a gente trabalhar com os nossos próximos. E quando eu fui pedir se eu poderia trabalhar com a minha irmã, ela não deixou. E quando ela não deixa eu fazer isso, ela se permite estar íntegra dentro do território dela. Ela se permite ter o espaço dela e o tempo dela para crescer, para evoluir. E talvez o tempo dela não seja o mesmo tempo que o meu. Talvez eu queria que ela evoluísse rápido, talvez eu queria que ela fluísse rápido, talvez eu queria que ela crescesse dentro do entendimento, dentro da evolução com relação a si mesma, da maneira que eu queria que ela crescesse. Mas talvez a forma, a velocidade, o tempo que eu queria que ela entrasse nesse processo não era um tempo dela. Cada pessoa tem o seu próprio tempo de evolução. Cada pessoa tem o seu próprio tempo para que possa olhar para si, compreender a si e poder evoluir dentro dos seus conhecimentos. Só que às vezes a gente, com tanta gana de ajudar os outros, acaba passando por cima do tempo dos outros. E quando a gente passa por cima do tempo dos outros, a gente não está sendo mais um terapeuta. A gente está sendo um invasor, um agressor do campo daquela pessoa, do território, do espaço daquela pessoa. E por isso que é um grande obstáculo no mundo do terapeuta saber dizer não a si mesmo. Quando eu posso entrar no campo do outro e quando eu não devo invadir o espaço do outro. Porque a partir do momento que eu não digo esse não a mim mesmo e eu começo a querer resolver o problema de todos que estão à minha volta, eu começo a me desgastar. Quem aqui já teve um momento de ficar muito cansado?
né? Porque às vezes eu tô ali, conheço uma pessoa, tenho um paciente, quero resolver o problema dele. Tenho meu irmão, minha irmã, tenho parentes, eu quero resolver o problema deles. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu quero achar solução para resolver o problema deles. Quando nós queremos, como ali falou, não devemos ser salvadores. Quando a gente quer ser o salvador da pátria, resolver o problema de todo mundo, a gente pensa demais, se desgasta demais, se conecta demais nas outras pessoas e se desgasta. Eu já tive grandes momentos de cansaços, porque eu queria fazer do outro como se fosse meu filho e resolver o problema de todos. E aí, o fator de buscar resolver o problema de todo mundo, e eles não pediram isso, eles não quiseram que você resolvesse o problema deles, eles não pediram isso a você. Aí você traz um grande cansaço porque você tenta fazer demais, se cansa demais, gasta energia e a coisa não sai do lugar. Porque nesse momento não depende de você, depende deles acolherem essa informação e mudarem o dia a dia deles. Porque de nada adianta eu simplesmente, você deve estar vivendo isso, mas se a pessoa não vive ou não integra isso nela e não muda a forma de lidar com aquela situação, são simplesmente desgastes mentais meus, tentando achar soluções para uma coisa que não quer ser resolvida, por uma pessoa que não quer mudar aquela interpretação. E quando te procuram e você não quer atender aquela pessoa, me explica melhor, Ale. O que você quer dizer com isso? O que quer dizer com essa relação de que quando te procuram e você não quer atender aquela pessoa? O que significa isso? Explica melhor aí. Então, nesse sentido, quando nós entendemos esse processo e podemos dizer não, né? Não vou invadir o espaço daquela outra pessoa. Quando eu chego, estou com uma dor no joelho, e a pessoa só fala isso, mas às vezes ela nem quer, ela só está falando por falar. Ela não pediu para você olhar para ela sobre esse assunto. Ela não pediu para você analisá-la. O que você está vivendo nessa situação. E às vezes, além disso, quando tem várias pessoas ao redor, né, se torna mais invasivo ainda, porque aí o conhecimento da origem emocional dos sintomas, já dizia Emmanuel Corbel, é diabólico. Por que diabólico? Porque você tem a capacidade de entender o que passa na outra pessoa, e às vezes é uma precisão diabólica, porque você vai lá na ferida da outra pessoa e às vezes pode machucar a outra pessoa. Você pode ser tão invasivo que pode gerar um incômodo ou uma ferida para outra pessoa. Pode gerar um outro trauma para outra pessoa, porque você vai cutucar a ferida dela. E se você simplesmente cutucar a ferida dela sem fechá-la, você só provoca mais dor, você só provoca mais desconforto para aquela pessoa. Então, por isso que é importante olhar para os nossos parentes ou pessoas próximas. Sim, eu acredito que o entendimento da origem emocional dos sintomas pode ajudar a todos, desde que eles queiram ser ajudados. Desde que eles estejam no momento deles para ser ajudados. Desde que eles estejam na velocidade deles para progredir nesse processo. Então, sim, ele é um conhecimento que pode, associado a toda e qualquer metodologia, auxiliar um progresso no resultado do atendimento. Quando o paciente te liga e você não se sente confortável para atender, não quer atender aquele paciente, por que você não iria querer atender aquele paciente? Me explique melhor, é isso que eu não estou entendendo. Por quê? Por que você não gostaria de atender aquele paciente? Qual é o sentido de você não querer atender alguma pessoa? Será que aquela pessoa te mexe
porque ela representa um conflito teu? Será que você não quer atender porque ela remete a uma pessoa que foi ou passou pela tua vida que te machucou? Ou será que ela é uma pessoa que na tua vida te trouxe algum desagrado? Sei lá, por exemplo, foi uma pessoa que na minha vida, lá no passado, lá na minha infância, foi um colega que às vezes me fez mal, foi uma professora. Eu já tive uma pessoa que me falou assim, eu tive uma professora que na minha infância, ela me atacou, e aí quando eu fui terapeuta, aí essa professora apareceu, né? Na minha infância não, foi na faculdade, né? Então, essa pessoa é até uma palestrante do Congresso das Leis Biológicas que tem essa história. A professora lá na faculdade atacou essa pessoa, essa profissional da área da origem emocional dos sintomas, e quando essa pessoa recebeu esse ataque, ficou uma grande mágoa, uma grande frustração para ela. E aí na vida de profissional, já atendendo, essa professora veio até ela. E ela não lembrava disso, ela não lembrava do ataque que ela recebeu. Mas ela passou mal e ela tinha um grande desconforto ao ter que atender aquela professora. E ela não lembrava desse detalhe, ela lembrava que era a professora dela, mas não lembrava do ataque que ela recebeu. E aí trouxe esse desconforto no atendimento, ela passou mal, náusea, quase vomitou na hora do atendimento, porque ela tinha vivido uma grande contrariedade de desvalorização, e agora aquela professora estava valorizando ela como terapeuta. Estava valorizando porque ela foi buscar ela como terapeuta. E ao ela se revalorizar, ela entrou em um processo de pós-estresse com relação àquela situação que ela tinha vivido lá naquele momento. E esse pós-estresse gerou sintoma. Agora, se eu tenho uma pessoa que eu vivi uma situação e eu ainda lembro um desgosto, um desagrado, uma ex, né, de relacionamento, ou eu tenho um grande desagrado com meu pai e às vezes eu quero ajudar ele, mas eu ainda tenho uma mágoa, eu não me sinto à vontade de atendê-lo. Então o terapeuta paciente tem que ter um campo neutro, né? Então eu tenho que me sentir neutro àquela pessoa. Eu tenho que estar num rapport perante aquela pessoa para que eu possa auxiliá-la. Mas se eu já vou com mágoa, o processo é que eu já vou querer atacar aquela pessoa porque ela não está fazendo do jeito que eu acho que deveria. Porque eu não estou olhando como se fosse com os olhos daquela pessoa. Eu estou atacando com toda a minha informação de filho, com toda a minha informação de ex-parceiro, ex-parceira, com toda a minha informação, às vezes, de irmão, e não com uma informação neutra de um terapeuta. Nós fizemos a live com a Vera Boing, não na semana passada, na outra, e ela fala exatamente desse contexto de estar em equilíbrio no atendimento para que eu não possa ser um agressor do meu paciente. E se eu já tenho mágoas, frustrações com aquele paciente que está ali perante a mim, eu não vou estar neutro ao atendimento. Então eu tenho que saber que a partir do momento que eu tenho uma pessoa lá do passado que vem até mim, que eu tenho uma pessoa da minha história familiar que vem até mim, que eu tenho que, eu como terapeuta, esquecer aquela minha função de filho, de irmão, de, sei lá, amigo daquela pessoa, para que eu possa ser simplesmente o terapeuta. E que esse terapeuta possa estar vazio com as informações e emoções dele. Porque a partir do momento que o terapeuta ele não está vazio com as suas emoções, ele agride o campo daquela outra pessoa. Ele faz com que jogue toda aquela mágoa, aquela raiva no atendimento. E isso pode fazer com que aquele atendimento não tenha bons resultados. Não seja bom. Agora eu posso ter uma pessoa que é, por exemplo, minha mãe, vamos dizer que minha mãe, ou a mãe de um de vocês, terapeuta aqui, ela é invasiva. Ela é de impor coisas. Ela quer que as coisas sejam na hora dela. Ou o pai quer que as coisas sejam na hora dele.
E aí te impõe sempre a infância inteira, a vida inteira, que quer que as coisas sejam na velocidade dele. E aí você tem um paciente que diz, não, eu preciso que você me atenda para ontem. Eu quero agora, não, eu preciso às 3 horas e eu não posso outro horário. E aí ele te força tanto, te incomoda tanto, que faz você trocar o horário de um outro paciente para que ele possa vir naquele horário. E aí você traduz naquele paciente a figura do teu pai. E se você traduz naquele paciente a figura do teu pai, da tua mãe, de impositor, você vai vir com todo esse processo do que viveu com o teu pai perante aquela pessoa. E aí você não vai estar neutro como o terapeuta deveria estar naquele momento do atendimento para que você possa auxiliar aquela pessoa. Toda aquela tua mágoa do teu pai, tu vai jogar para cima daquele paciente. Toda aquela mágoa da tua mãe, você vai jogar para cima daquele paciente. E aí você não vai ajudá-lo, tu vai ferir ele com uma mágoa que não é, um problema que não é dele, que é teu problema como terapeuta, que não foi bem resolvido com aquelas pessoas lá no passado. Faz sentido isso para vocês? Tá dando para entender? Atendo minha mãe e ela não melhora em nada, como se eu não conseguisse ajudá-la. E às vezes é simplesmente o fator de eu tenho que desligar do meu papel de filho. Nesse momento do atendimento, eu não sou filho. E o mais interessante que eu vejo é assim, se você não consegue desligar do papel de filho, vai atender na clínica. Porque se tu atender em casa, tu tá mais ainda numa posição e num ambiente do papel que você vive. Eu te atendo, mãe, mas eu vou te atender lá no consultório, eu vou te atender lá no meu local de trabalho, porque lá eu consigo me desconectar. Talvez, né? Se você consegue. Mas um terapeuta ferido pode ser uma criança que aflora em alguns momentos. E esse terapeuta que não se trata, não olha para aquela criança do passado, não acolhe aquela criança que sofreu, às vezes ele pode ainda ter aquela criança mal resolvida na hora de atender os pais. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, eu olho para aquela pessoa, eu posso ajudar aquela pessoa, seja mesmo sendo um familiar. Quando eu vejo que não dou conta de fazer esse distanciamento, eu peço um colega para atender. Só atendo meu marido na clínica. É isso mesmo, Dani. Então, esse contexto de atender é também um contexto de invadir. Nem sempre nossos pais, nossos irmãos, nossos próximos, ou mesmo os filhos, estão à vontade em falar alguns processos que aconteceram com eles. Às vezes eles não querem que a gente fique triste, porque às vezes, sem querer, ele ficou incomodado com algo que você fez. Que ele ficou triste por uma decisão que você teve. E às vezes essa decisão, essa ação, eles não querem te incomodar. Eles não querem te magoar. E às vezes eles se fecham. E ao se fecharem, você não consegue desvendar o que está por trás daquele problema. E daí entra naquele processo, santo de casa não faz milagre. Alguém já ouviu essa frase? E sim, santo de casa não faz milagre, porque ninguém faz milagre. Se a outra pessoa não está preparada a evoluir e progredir. Então nós só podemos auxiliar e ajudar as pessoas a saírem no processo desde que elas queiram. Se a minha mãe me encara ainda como aquela criança, se o meu pai me encara ainda como aquele adolescente, às vezes eles não estão olhando para mim como um terapeuta. Ou eles também, não porque eles queiram, mas eles foram criados à base de que se acontece esse sintoma, eles têm uma outra visão. E às vezes é preciso mudar um pouco essa visão. Nem sempre é fácil mudar a visão de que pode ter algo a mais sobre aquele processo. E às vezes quando a gente não se desconecta esse processo, de que a gente não se desconecta daquilo que foi vivido, a gente acaba, às vezes, não podendo
é entrar naquela informação que realmente é relevante. Mas atendo às terapias quânticas na origem dos sintomas, ainda não tivemos abertura, mas coloco ele no trilho do conflito para ele investigar e dar certo, sem ele se expor para mim. Exato. Então, quando a gente pode, às vezes, entender aquele processo e explicar, esse tipo de sintoma, às vezes vem por causa desse tipo de situação. A função desse órgão, desse tecido, a função do estômago é de digerir. Então, pode ter algo físico que você engoliu e às vezes não foi possível o teu corpo digerir porque aquele alimento era pesado demais, aquele alimento era duro demais e aí não foi possível digerir. Ou pode ter algo emocional que o teu corpo coloca como imaginariamente, ou virtualmente, ou simbolicamente, no sentido de que algo não está sendo bem digerido. Pensa sobre, talvez tenha alguma situação. Então, às vezes, jogar a informação, não sendo invasivo, não sendo, você deve ter vivido isso, né? Ou jogando, às vezes, com uma certa ironia, com uma certa crítica para outra pessoa, às vezes ela tenta entrar para o ouvido e sair para o outro. E é quando eu entro para um ouvido e saio para o outro, não gera transformação. Então, é preciso que aquela pessoa, às vezes, você seja sincero e seja realmente acolhedor sem ser invasivo. Então, a dor no ombro, ela tem uma função de aproximar uma pessoa. Ou, às vezes, na região posterior, afastar uma pessoa. Então, eu quero trazer uma pessoa para perto de mim, ou afastar. Então, geralmente, essas dores vêm com uma sensação de incapacidade, quando eu me sinto incapaz de realizar algo, incapaz de fazer algo. E o que você pode estar vivendo nessa sensação de incapacidade, às vezes profissional, ou incapacidade nesse aproximar ou afastar? Pensa um pouco sobre. E aí eu posso deixar a outra pessoa olhar para si. E ela ter o entendimento do que está acontecendo. É uma boa ideia, né? É uma boa dica. E aí, quando a gente consegue compreender esse processo, a gente não se torna invasivo das outras pessoas, agredindo as outras pessoas. E aí me vem uma pergunta que foi feita por uma aluna do curso Origens, e como eu faço para atender uma criança que não quer ser atendida? Você aqui já atendeu crianças aqui? E essas crianças às vezes não queriam que você tocasse nela? Eu já tive crianças que não queriam que eu chegasse perto delas. Então, por exemplo, quando elas tinham uma situação de viver num hospital, às vezes frequentemente sendo furadas, ela não quer que alguém vá lá e toque nelas, principalmente se está com jaleco. Eu já não uso jaleco com crianças, eu nunca usei jaleco com crianças porque elas sempre se assustavam, né? Então, no começo ali eu comecei a usar, mas depois eu tirei. Então, quando eu peço para a secretária, se é criança menor de 5 anos, me avisa que eu tiro o jaleco. Hoje eu já não atendo de jaleco ninguém, né? Então não atendo os pacientes de jaleco, eu atendo assim, né? Então, quando eu percebi a criança que ela se assustava com o jaleco, eu não preciso usar o jaleco. Por que eu vou usar jaleco se eu estou assustando ela? Vai me atrapalhar mais ainda eu poder chegar próximo dela. Mas se mesmo assim ela não aceita, porque eu estou no consultório, porque eu estou no ambiente que ela interpreta que eu posso fazer algo a ela, que eu posso tocar, porque às vezes ela vai no médico e o médico coloca aquele coisa na boca dela e ela não gosta, porque tira a roupa e ela não gosta, ela se sente invadida. Então por que eu vou, já na primeira sessão, invadir mais ainda o espaço? Ou eu vou com calma brincando, né? Então tem alguns brinquedos aqui, a gente vai brincando, daí eu vou brincando primeiro para depois chegar mais próximo a ela. Se eu tenho uma técnica manual, ou se eu não tenho uma técnica manual, eu posso ir dialogando com a mãe para entender a vivência daquela criança, para entender o porquê que aquele sintoma específico de faringite, ou de amidalite, ou de renite, ou de bronquite, ou de infecção intestinal, ou de não conseguir ir aos pés no banheiro, ou de enurese noturna. O que está por trás daquela situação? Entendendo quando começou, por que aconteceu,
todo esse processo do que está por trás daquele sintoma. E às vezes, se eu trabalho, por exemplo, com uma técnica manual, que eu preciso tocar naquela criança para entender quais são os tipos de conflito que ela viveu, aí o que eu faço geralmente é, se a criança não quer que eu chegue perto dela, ok, ela fica com os brinquedinhos ali do lado e eu vou olhar para a mãe. Então, às vezes, na primeira sessão, eu olho a mãe ou o pai para que aquela criança veja o que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo mal à mãe, eu não estou fazendo mal ao pai. Que eu estou, às vezes, fazendo uma craniosacral, eu estou fazendo uma microfisioterapia, eu estou fazendo uma osteopatia, mas que o pai não está com dor, a mãe não está com dor. E a partir do momento que ela me conhece numa sessão, na segunda sessão eu já sou familiar a ela. Porque às vezes a criança, quando tem processos que ela viveu com desconhecidos, que era quando eu comecei a ir para aula, tinha desconhecidos e a professora foi mais invasiva, ou que numa vacina a enfermeira foi meio invasiva comigo e eu não conhecia ela fica com uma restrição a pessoas estranhas. E ao ficar com restrição a pessoas estranhas, ela não me permite olhar para ela, porque eu sou uma pessoa estranha na primeira sessão. E se eu me permito não ser invasivo como as outras pessoas foram com ela, eu ganho a confiança dela. Porque eu estou brincando com ela, ou porque eu deixei o espaço dela e não invadi. Às vezes os pais, não, vamos colocar ela aqui na maca e ela vai ter que ficar. Não, ela não vai ter que ficar, não. Porque esse é o conflito dela. Por que eu aqui no consultório vou aumentar o conflito dela? Vou aumentar a frustração daquela criança, que ela já chegou aqui para eu ajudar sobre esse sintoma e ainda vou piorar esse sintoma. A gente tem que saber dar o tempo ao tempo e saber que ela tem o tempo dela de se sentir à vontade. E a partir do momento, muitas vezes, que eu atendo a mãe ou o pai, eu percebo que o conflito muitas vezes não está na criança. Que o conflito está exatamente no que os pais não estão bem naquele momento. Porque os pais estão com estresse profissional, o pai e a mãe estão com um problema relacional, ou com a família. Não sei se faz sentido isso para vocês, né? Me dá um feedback aí. Porque às vezes, a partir do momento que a mãe entende que aquela situação de incômodo, aquela situação de frustração que eles estão vivendo como casal, que eles estão vivendo na profissão, está gerando para aquela criança uma insegurança, que está gerando para aquela criança um mal-estar, que aquele segredo, às vezes que a mãe não contou para ninguém, que ela tinha tido um abuso, um aborto, uma frustração, que o pai viveu uma raiva com o pai dele que está mal resolvida, que não foi solucionada por completo e ainda tem aquela mágoa, que ainda tem um processo de incômodo nas relações de vínculos, porque às vezes um pai que tem dificuldade com o pai traz uma dificuldade para o filho, uma mãe que teve uma dificuldade com a mãe pode trazer uma dificuldade para o filho. Então esses vínculos de relacionais entre mãe e avó traz para a mãe e o filho algum bloqueio, ou do pai com o vô, o pai com o filho traz um pouco de bloqueio. E a partir do momento que às vezes a gente resolve com os pais o conflito deles, às vezes a criança melhora sem você ter atendido ela. O pai e a mãe chegam na próxima sessão e falam, não sei o que aconteceu, você nem atendeu ela e ela já está melhor. Porque muitas vezes, não estou falando que todas as vezes, tá? Então geralmente eu olho para a criança na primeira vez. Na primeira sessão eu olho para a criança para depois talvez olhar para o pai e para a mãe. Mas se a criança não me permite olhar para ela naquele momento, naquela primeira sessão, ou que ela não quer ficar dentro da sala do atendimento, porque às vezes acontece, né? Uma criança autista, por exemplo, às vezes começa a gritar, começa a querer sair, querer abrir a porta e não tem jeito de segurar ela dentro da sala, eu falo, pai, fica com ela lá fora que eu vou conversar com a mãe. Ou mãe, fica com ela lá fora que eu vou conversar com o pai. Então,
é possível acontecer aquela criança de não se sentir à vontade dentro da clínica, dentro da sala, do consultório. Ela se sente fechada. E aí você pode olhar para aquela outra pessoa, porque aí você não perde aquele tempo, né, do teu atendimento, que você poderia, às vezes aquele paciente vão embora e às vezes você não pode fazer nada com aquela criança, mas você olhou para alguém que talvez estava influenciando aquela criança. E aí, ao mudar essa percepção daquela pessoa, ela pode entender o que se passa, e aí você pode dar o tema de casa para essa mãe ou para esse pai. Que pode ser o ressignificar no sono REM, né? Então o sleep talking, para falar para aquela criança o que eles estão vivendo naquele momento, o que está mal resolvido naquele momento, o que aconteceu naquele ambiente familiar, que possa ter traduzido para aquela criança uma sensação que ela não está segura naquele ambiente familiar, que ela não está à vontade naquela situação que está sendo vivida dentro daquela família. Ou o que aconteceu de diferente que fez com que aquela criança ela começasse a desenvolver aquele sintoma. Foi claro? Então é possível atender a criança desde que ela não queira. É possível usando artifícios que permitam com que você olhe para o entorno dela. É possível você olhar para a situação que está acontecendo e às vezes se a criança não quer estar, você pode dialogar com a mãe para ela tentar interpretar o que está acontecendo. Para que ela possa depois conversar com aquela criança para que mude a percepção do que se passa. Para daí fluir o processo, para daí evoluir no processo de melhora daqueles sintomas. Ficou claro para vocês essas informações? Então, a origem emocional é para todos? Sim, eu acredito que pode ser para todos desde que eles queiram que seja para eles. Não seja invasivo, não invada o território dos outros, não seja agressivo como terapeuta, de forma a querer mudar a vida de todo mundo, mesmo que eles não queiram ser mudados. Eu já tive amigos que vêm conversar comigo, eu tô com gripe e tal, eu não sei o quê. Daí olham para mim assim, você não pensa do mesmo jeito que eu, né? E tudo bem, né? Tudo bem ele não pensar do mesmo jeito que eu, tudo bem eu não pensar do mesmo jeito que ele, e eu posso ainda ser amigo e conversar sobre outras coisas. Eu não preciso obrigar a ele ou ela pensar do mesmo jeito que eu. Que nós podemos pensar sobre outras coisas, conversar sobre outras coisas, que a gente tenha um vínculo, que a gente tenha, às vezes, pensamentos parecidos. Que tudo bem se na terapia, no contexto de trabalhar com os meus sentimentos, emoções e sintomas, a gente pense diferente. Não é porque eu tenho amigos que eu preciso que esses amigos sejam iguais a mim. Porque ninguém é igual a outra pessoa. Ninguém tem o mesmo pensamento do que outra pessoa. Porque senão entra igual o contexto político, né? Você é de tal partido, eu sou de outro partido, então eu não quero ser amigo teu. E aí a gente fica muito seletivo com todas as áreas, com todos os processos, e fica fazendo com que nós não possamos ter amigos que pensam diferente. E quando a gente percebe que, quando nós nos possibilitamos dialogar com quem pensa diferente, na verdade, a gente mais abre a nossa mente do que também fecha. Eu não gosto de extremos nenhum, né? Eu não gosto de extremos de política, de religião, de futebol, porque só gera brigas. E eu também não posso ter extremos. Então eu não posso me fechar dentro da origem emocional do sintoma e saber que isso é a única verdade do mundo e que cirurgia não presta, que medicamento não presta, que outras coisas qualquer não prestam, porque isso é uma mentira. Então eu tenho que saber que eu entendo que há possibilidades de situações emocionais gerarem sintomas físicos, mas que também eu possa compreender que isso não é a única solução do mundo. Que eu trabalho com uma técnica complementar, que eu posso complementar as outras abordagens, que eu posso complementar a medicina convencional, que às vezes é importante e necessário uma cirurgia, que às vezes é importante e necessário um medicamento, que às vezes é importante e necessário
tantas outras coisas, que eu possa abrir a minha mente e acolher e ver o que é interessante ou não para mim. Mas se eu fecho a minha mente, eu não possibilito isso. E uma coisa que me ajudou a progredir muito é: não fale mal daquilo que você não conhece. Porque a partir do momento que você agride outras pessoas sem você conhecer aquilo que elas têm, eu não posso agredir, por exemplo, uma outra técnica se eu não conheço ela. Então eu vou lá fazer essa terapia, eu vou lá fazer esse curso antes de mais nada. Porque se eu não fui lá fazer aquele curso, não coloquei em prática e não vi se é interessante ou não, eu não tenho como dizer algo se eu não sei como funciona e como é. Quando a gente tem essa possibilidade de abrir a mente, a gente pode, enfim, olhar com outros olhos, acolher outras abordagens e crescer. Nada é definitivo, nada é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo. A integração da informação possibilita uma revolução da nossa mente, corpo e espírito. Grande abraço a todos vocês e, antes de mais nada, faz um favorzinho para mim, faz um print aí, publica lá no teu feed ou coloca lá no teu stories e me coloca qual foi o teu insight da live de hoje. E ajuda com que outras pessoas, outros profissionais, outras pessoas que trabalham com a parte de saúde possam compreender a importância de não ser invasivos, de poder acolher quem está à nossa volta e poder sim fazer um mundo mais leve, mais harmônico, sem guerra, porque quando a gente invade, a gente causa uma desarmonia e uma guerra. Eu vou fazer uma pausa aqui, então, é igual a minha filha fala, eu vou dar uma pausa aqui para você dar uma curtida e fazer um compartilhar para que outras pessoas possam ver mais sobre essas informações e que outras pessoas também possam agregar esses conhecimentos. Um grande abraço e eu te vejo na próxima live, ou quinta-feira, 6h30 da tarde, com um dos palestrantes da Lazy Biológica Experience 2020, ou sábado pela manhã, às 7 horas da manhã, no podcast Vá na Origem, ou domingo eu vou ter uma live com o Marcelo Moreira sobre lateralidade cerebral. Tchau!